Oi, eu sou Arthur Alencar e tô aqui para falar do episódio 62 de Attack on Titan, o terceiro da última temporada. Acho que esse é o primeiro review de anime que eu faço aqui no canal, espero que dê tudo certo. Foi um episódio focado no Rainer. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoilers do mangá. É claro, eu vou falar do mangá, mas só daqueles capítulos que já foram adaptados. Então aí não é spoiler não, né? Vocês já viram aí o que acontece no episódio. Mas antes de começar, deixa logo o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Ah, e também desculpa aí pela má iluminação, porque esse é um cenário diferente do que eu costumo gravar e não tem muito que eu possa fazer em relação à iluminação. Não sei se o som também não tá muito bom, acho que dá pra ouvir direitinho, né? Eu sei que a iluminação não tá muito boa, mas é porque realmente não tem o que eu fazer. Eu tentei aqui melhorar o máximo que deu e é isso aqui mesmo. Enfim, agora vamos pra análise. Logo no começo do episódio a gente já fica sabendo sobre o pai do Rainer como a mãe do Rainer, ilegalmente, como a gente sabe que é ilegal ter um relacionamento amoroso entre uma Eldiana e um Marleyano. O pai do Rainer é um Marleyano, e então a mãe dele sempre, digamos, alienou ele e tentou fazer uma lavagem cerebral pro garoto querer se tornar um guerreiro e assim viver com seu pai. A gente sabe que, pelo que aconteceu ao longo do episódio, o pai do Rainer nunca quis ser parte da família deles. Ele, na verdade, foi sempre uma vergonha que esse pai do Rainer teve em relação a esse relacionamento que ele teve com a Eldiana. Então, é um sonho aí que a mãe do Rainer sempre teve, mas nunca pôde se realizar. A gente também tem a cena naquela cena lá com os guerreiros. A gente vê que o Rainer ele foi escolhido como um candidato a guerreiro, não por causa das habilidades dele, sim por causa da lealdade dele em relação a Marley e o ódio dele em relação aos demônios da ilha. Isso me lembra até um pouco a Gabi, que ela é um pouco parecida com o Rainer nesse quesito. Ela é totalmente cega no ódio dela pelos demônios da ilha, sem nem saber quem eles são, ou se eles são pessoas boas ou não. Porque, gente, crianças elas não questionam o que os adultos dizem pra ela. Elas simplesmente acreditam naquilo como se fosse uma verdade absoluta. E é exatamente o que o Rainer fez aí, o que a Gabi tá fazendo agora. Eles simplesmente acreditam naquilo que é contado pra eles. A gente também dá uma olhada aí nos outros personagens que a gente já tá acostumado, como o Zack aí, quando ele não tinha barba ainda. E outros como o Bertold e Anne. A gente vê que o Bertold sempre foi um cara tímido, calado, não tinha muita participação ali nas discussões, mas também sempre apoiou o Rainer, deu pra ver aí que eles sempre foram bons amigos. E a Anne, por sua vez, parece que esse ato dela de se isolar não era só em relação ao pessoal de Paradis, né? Parece que ela sempre foi uma pessoa bem antissocial e isolada. E resumidamente, os objetivos do Rainer, como a gente vê na conversa dele com o Bertold, era se tornar um Marleyano honorário para poder viver com seu pai. Como eu já falei, esse é um sonho que nunca poderia se realizar. E se tornar um herói e salvar o mundo, justamente para mudar essa visão que as pessoas têm dos Eldianos. Mais uma vez, comparando ele com a Gabi, né? Que a Gabi tem esses objetivos aí, se tornar uma heroína e mudar a visão que o mundo tem em relação aos Eldianos. Após a abertura, a gente tem a apresentação dos guerreiros e seus respectivos titãs. Achei bem legal esse negócio desses cortes rápidos, desses recortes aí de desenho, de jornais, das fotos dos guerreiros. A gente não tem isso aí no mangá é mais uma coisa mostrada assim, é normal mesmo. Acho que foi uma boa sacada aí da direção do anime. E já depois a gente já corta aí pra depois de a missão começar, a missão em Paradiso, depois dessa apresentação aí dos guerreiros. E o Marcel diz pro Rainer que ele influenciou a opinião do exército em relação ao Rainer e ao Porco, irmão do Marcel. Acredito que o Marcel, dentro desses guerreiros aí que foram para Paradis, ele sempre foi considerado o líder. Então a opinião dele em relação aos outros guerreiros devia ter uma importância a mais aí pro exército. E o Marcel fez isso justamente para poder proteger o seu irmão, porque ele não queria que o irmão dele fosse para Paradis para essa missão perigosa. Eu fico até imaginando, gente, como é que tudo teria mudado se fosse o porco aí, ao invés de o Rainer ter ido aí. Ok, provavelmente o Marcel também teria morrido, porque ele também teria protegido seu irmão, né? Mas é bem capaz da missão não ter continuado, eles terem voltado aí como a Anne sugeriu, ou muitas outras coisas acontecerem diferentes. Aquele conceito que a gente já tem em Attack on Titan há algum tempo, de que as decisões que a gente faz influenciam muitas outras coisas. A gente pode se arrepender ou não das decisões que a gente faz. Mas enfim, foi uma decisão aí que o Marcel fez e acabou levando o que a gente conhece agora como Attack on Titan, né? Então a gente tem aquela cena do Marcel sendo comido pela Ymir, né? Vocês lembram, né, que essa era a Ymir? A gente já tinha visto essa cena antes, mas obviamente ainda não tinha todo esse contexto. A gente não sabia exatamente que eles estavam fora da muralha, a gente não sabia quem era aquele tal de Marcel, o que diabo eles estavam fazendo ali acampando naquele lugar, só que agora tudo foi contextualizado pra gente. Eles estavam acampando e tinha um titã ali debaixo da terra que acabou acordando por causa deles e comeu o Marcel. Esse titã era a Ymir. E
Você deve imaginar, né, que o motivo da Amy ter se entregado pro Rainer e pro Bertholdt é justamente porque ela acabou matando uma pessoa que ela não queria matar. É como se ela estivesse ali devolvendo a vida que ela tinha tomado. Ou melhor, devolver o Titã que ela tinha tomado. Porque ela já tinha conseguido a liberdade que ela queria, nem que tenha sido só por alguns anos. Acho que foram 5 anos só que ela teve depois de ter comido o Marcel. Aí depois disso ela devolveu a vida que ela tinha roubado. E bom, depois do Marcel morrendo, a gente vê um lado covarde do Rainer que a gente não está acostumado a ver, porque a gente já está acostumado a ver o Rainer como um líder, né, como um cara forte, como o irmão mais velho de todo mundo ali no 104º Esquadrão. Essa personalidade dele aí, pra gente ver como o Rainer mudou depois disso aí ter acontecido, justamente que ele disse pra Anne, você quer o Marcel? Então eu vou me tornar o Marcel. Porque o Marcel era o líder e a partir disso ele se tornou alguém que poderia substituir o Marcel. É claro, provavelmente muita coisa seria diferente, mesmo que se o Marcel estivesse vivo, né? O Rainer não exatamente se transformou no Marcel. Mas deu pra ver que ele realmente colocou as ideologias dele em prática e se tornou o líder de verdade daquela missão. No meio dessa discussão toda aí, tem uma parte do Rainer dizendo que o Bertholdt ele conseguiu utilizar o poder do Colossal desde a primeira vez, assim, de primeira. E pelo que a gente já tinha visto, quando o Eren se tornou o Titã de Ataque pela primeira vez, ele ficou incontrolável e perdeu suas memórias. Mas pelo que o Rainer disse aí, isso não é uma regra, gente. Não é uma regra que todo usuário de poder Titã, ele vai se descontrolar na primeira vez que se transforma e vai perder suas memórias. Porque pelo que o Rainer falou aí, parece que o Bertholdt conseguiu controlar o Titã Colossal desde a primeira vez que ele se transformou. Então, vamos se lembrar disso aí. Não é uma regra que todo usuário de poder Titã vá perder o controle na primeira vez que se transforma. Isso aí vai de pessoa para pessoa. O Eren se descontrolou, o Bertholdt já não se descontrolou. Então a gente tem aquela cena da Anne espancando o Rainer. E pelas coisas que ela fala, a gente vê que a Anne parece que ela nunca acreditou de fato no seu propósito como uma guerreira. Parece que tudo que ela está fazendo aí é mais por um motivo passivo. É porque o pai dela mandou, porque o ambiente em que ela viveu, em que ela cresceu, mandou que ela fizesse isso, mas mesmo assim ela nunca acreditou exatamente naquilo. Ela sempre achou que fosse uma besteira. Acho que a gente nunca teve um desenvolvimento da Anne como uma guerreira. Quando a gente descobriu que ela era uma titã lá na primeira temporada, a gente basicamente não teve mais desenvolvimento pra ela, teve só um flashbackzinho dela com o pai dela pedindo pra ela voltar. Então, a Anne, a gente dá pra ver que ela é uma personagem totalmente egoísta, ela não liga aí pra propósitos que não seja o dela, que é voltar pra casa, voltar pro seu pai, cumprir a promessa que ela fez pra ele, de voltar pra casa. E o Bertholdt, como sempre, né, uma personalidade fraca, só os dois se matando aí e o cara só olhando, chorando, sem fazer nada. Então, a partir disso, a gente já vai pra cena da missão, deles executando a missão, do Bertholdt destruindo o portão. Uma coisa que eu acho que eles não deviam ter cortado aí, que tem no mangá, é no comecinho da missão, eles mostram o Rainer correndo dos titãs que estão correndo atrás deles, que foram justamente os titãs que a Anne chamou com o grito dela. Quem sabe que a Anne pode chamar titãs puros com o seu grito. Isso não mostrou aí. Justamente, gente, devia ter mostrado pra gente saber como é que entrou tanto titã de uma só vez quando o Bertholdt abriu o buraco. Porque se ela não tivesse chamado aquele tanto de titã, teria entrado, sei lá, 2 titãs no máximo. Quem sabe que os titãs do lado de fora da muralha, eles ficavam dispersados, não ficavam todos juntos. Então, o motivo de terem entrado tantos titãs de uma só vez é porque a Anne tinha chamado eles antes de começar tudo isso. Então, a gente também tem aquela cena aí do Bertholdt, que a titã Dina Fritz passa do lado dele. A gente também tem essa cena no mangá. E assim como no mangá, ela passa direto por ele. Dá pra ver que ela viu o Bertholdt, mas ela ignora o Bertholdt e simplesmente segue em frente. Eu realmente não sei porque ela fez isso, não tô só fazendo mistério, eu realmente não sei porque ela ignorou o Bertholdt e seguiu em frente, não sei. Será se ela só queria matar a atual do ex dela? Bom, não tô fazendo mistério, realmente não sei o motivo dela ter ignorado o Bertholdt nesse momento. Acho que é uma coisa aí a se pensar, não sei se vai ser revelado em algum momento, mas eu até agora, mesmo eu que acompanho o mangá, não sei porque ela ignorou o Bertholdt e não comeu ele. Depois disso a gente tem a mesma cena do Rainer, como o Titã blindado, correndo em direção ao portão de Shiganshina e quebrando o portão. Mas foi muito interessante ver essa cena, apesar de ser exatamente a mesma cena, eles simplesmente colocaram a mesma cena, só que dessa vez com os pensamentos do Rainer. Porque a primeira vez que a gente viu isso, a gente viu isso aí mais como, isso aí é o ataque de um monstro, o monstro que vai destruir a humanidade. Mas dessa vez já é uma visão completamente diferente, gente. Agora a gente sabe que tem um lado humano, que tinha uma pessoa dentro daquele titã, que tinha pensamentos e que tinha motivos pra fazer aquilo. Ok, você pode continuar odiando o Rainer, pode achar ele ainda um merda, mas pelo menos agora você entende que o Rainer, ele também é um ser humano e também tem seus motivos pra fazer o que fez.
E não sei se vocês perceberam aí, mas nessa cena que eles já estão no abrigo, lá dentro da muralha Rose, dá pra ver ali de longe o trio Eren, Mikasa e Armin. Se vocês não viram, voltem aí no episódio pra vocês verem naquela cena do abrigo. Dá pra ver eles ali distante. Acho que no mangá ficou mais claro, deu pra ver eles mais direitinho. Mas mesmo assim, deu pra ver o trio ali. Pra gente ver como, enquanto tudo que estava acontecendo ali na primeira temporada, tinha um outro lado que estava vivendo a sua própria história. É claro, tudo interligado, mas cada um com seus motivos, cada um com sua missão. Então a gente tem um flashback de um homem contando como sua vila foi atacada. E talvez vocês tenham achado essa história desse homem familiar, porque lá na primeira temporada, quando o Bertholdt conta a história dele e do Reiner pro Eren e pro Armin, ele conta exatamente essa história aí. Então agora a gente já sabe de onde é que saiu essa história do Bertholdt, de ter tido sua vila atacada, de ter escapado aí. Só que não teve essa parte aí dos três filhos, né? Porque esse homem aí, quando ele fugiu da vila dele, ele abandonou todos os três filhos dele e fugiu sozinho. Então a gente tem aquela cena do Kenny e da Annie. Não tem muito o que comentar nessa cena. Ela estava simplesmente investigando sobre o Titã Fundador. E em algum momento ela acabou chegando até o Kenny. Porque a gente sabe, né, que o Kenny tinha alguma ligação ali com a família real. Então a Annie acabou chegando nele. Realmente ela não acabou não descobrindo nada nessa cena, mas é interessante a gente saber que a Annie em algum momento acabou conhecendo o Kenny. Depois de uma conversa entre Annie, Rainer e Bertholdt, a gente descobre que o motivo de eles terem atacado Trost naquele dia era justamente para fazer o Fundador aparecer. Eu acho que eles imaginavam que no primeiro ataque lá em Gigantina, o Fundador já iria aparecer, e depois desses anos todos, eles decidiram agir mais uma vez para tentar obrigar o Fundador a aparecer. Acho que era uma coisa que todo mundo tinha essa dúvida, por que o Bertholdt apareceu de novo naquele dia e destruiu o portão de novo. Agora está explicado, é porque eles queriam que o Fundador aparecesse, que era justamente a missão deles, recuperar o Titã Fundador. E nessa mesma cena, o Bertholdt diz que tem tido sonhos com um homem que se enforcou e se pergunta por que ele contou aquela história para eles antes de se matar, sobre ter fugido da vila deles e deixado os filhos para trás. Gente, eu fiquei um pouco decepcionado com o anime nessa parte, porque eles cortaram uma cena do mangá que eu acho que era muito importante. Ok, eu entendo que algumas cenas elas têm que ser cortadas para poder caber tudo direitinho ali no episódio, né? Mas eu acho que essa cena eles deveriam ter deixado. É a cena em que o Bertholdt... Nessa mesma cena aí, é uma fala do Bertholdt dizendo que ele acredita que o homem contou aquilo para eles porque ele queria que alguém julgasse ele. E depois disso, já corta aí pro Reiner com a arma na boca. Isso fazia justamente um paralelo entre o homem que se matou e o Reiner, que estava prestes a se matar, que também queria ser julgado pelos pecados dele. Eu não sei porque eles cortaram isso, porque eu acho que levaria 3 segundos pro Bertholdt dizer essas palavras. Eu acho que seria muito bom pra gente entender justamente porque o Reiner tá fazendo aquilo. E justamente fazer esse paralelo muito legal entre o homem que se matou e o Reiner agora querendo se matar. Não entendo por que eles cortaram isso, acho que foi totalmente desnecessário, e essa cena era necessária pra gente entender melhor o Reiner aí nesse momento. Também entender o Bertholdt, né, porque se ele chegou àquela conclusão, é porque, no fundo, ele também queria ser julgado. Mas no final, o Reiner decide não se matar justamente por causa das crianças, dos guerreiros, dos candidatos a guerreiros, no caso. Porque acho que ele não quer que os candidatos a guerreiro tenham o mesmo destino que ele, e que Bertholdt teve, que Annie também teve. Acho que principalmente em relação à Gabi, que é a prima do Rainer, né? E também porque a Gabi, ela se parece muito com o Rainer quando era criança. Que ela também tem esse ódio cego em relação aos demônios da ilha e essa lealdade cega a Marley. Então ele sabe que em algum momento, quando a Gabi descobrir a verdade, ela vai acabar exatamente como o Rainer até agora, cheia de arrependimentos. Então a gente vai pra cena do Falco no hospital. Eu acho que não precisa nem ficar fazendo mistério, né? Acho que todo mundo notou ali que aquele é o Eren. No mangá deu pra fazer um mistério a mais porque não tinha a questão da voz, né? Mas no anime não teve jeito, entregou logo de uma vez que aquele era o Eren. Na conversa entre os dois, o Falco diz que não quer que a Gabi se torne uma guerreira, mas o motivo disso não é porque ele tem inveja dela, não é porque ele quer herdar o Titã Blindado para ser respeitado, é porque ele quer proteger a Gabi desse destino de uma vida curta, de só mais 13 anos, e de batalhas. Justamente eu acho que é o mesmo motivo do Reiner, ele quer proteger a prima dele, e o Falco ele quer proteger a sua crush. E o episódio termina aí com o Eren fazendo um monólogo bem filosófico pra gente ver como o Eren mudou, não só em questão de aparência, que tá parecendo um mendigo, mas também a personalidade dele. Esse não é o Eren que a gente tá acostumado, né? A gente tá acostumado com o Eren que grita, que diz que vai matar todo mundo. Esse aí é um Eren totalmente diferente. Pra vocês verem o quanto ele mudou. E vocês vão ver aí ao longo da temporada por que ele mudou tanto e como e em que ponto ele chegou depois de todas essas mudanças, o que exatamente ele quer agora. Esse monólogo aí, ele diz resumidamente que as pessoas que obrigam a si mesmas a ir em direção ao inferno, elas fazem isso porque elas têm uma coisa em mente, eles têm
a esperança de que depois desse inferno alguma coisa vai estar lá, algum objetivo. Eu acho que isso aí foi muito mais um conselho para ele mesmo do que para o Falco. Daí fica a pergunta, qual é o objetivo do Eren depois que ele passar por esse inferno? Porque antes o objetivo dele era exterminar os titãs, né? Que eram seus inimigos. Agora o inimigo do Eren é Marley e é o mundo inteiro. Então é uma coisa aí a se perguntar, vocês que não sabem o que vai acontecer, que não leem um mangá, qual é o objetivo do Eren agora e o quanto ele mudou. Então é isso, fim da análise. Diz aí nos comentários o que você achou desse episódio, se faltou comentar alguma coisa aqui. Porque não dá pra também comentar demais, porque acho que o vídeo vai ficar muito grande, vai ficar muito maçante. Então eu descarto as coisas que eu acho que não vale a pena comentar. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Se puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também assistem Attack on Titan. Isso vai ajudar bastante e vai ficar bastante grato, beleza? Então tchau, um beijo, até a próxima segunda-feira. Bye!